E vamos, telespectador, para o nosso segundo bloco do programa Diálogo com Hamilton Werneck. Afinal de contas, eu não escondi para ninguém, no auge dos debates em Nova Friburgo, sobre a composição da Câmara. Eu, por exemplo, fui vereador num mandato tampão de 2 anos, entre 70 e 72. Nós éramos 17 vereadores e Friburgo tinha 70 a 73 mil habitantes. Hoje nós nos aproximamos de 200 mil habitantes e muitas pessoas queriam que Friburgo tivesse 15 vereadores, 12 vereadores. E eu sempre defendi a ideia de que a democracia se faz com representação. E que se nós tivéssemos 12 ou 15, número inferior a 1970, seguramente nós teríamos áreas enormes de Nova Friburgo sem representação. Qual é a sua opinião, presidente Alexandre Cruz? Todos sabem que nesses mandatos que eu participei daquele mandato de 12, que foi um caos. Primeiro que era um número par. Diga de passagem, nós tentamos várias vezes entrar na justiça eleitoral, porque foi uma decisão do TSE, todos lembram disso, e Nova Friburgo era a única cidade que era 12. As cidades todas eram com números ímpares. Nova Friburgo era 12. Segundo, eu acompanhei muito a Câmara, não tive essa oportunidade, eu nasci em 71, recentemente agora fiz 47 anos, eu acompanhei muito a Câmara dos 19, na época que existiam os grandes debates naquela Câmara, a saudosa Câmara de Vereadores, que eram 19 vereadores. E, recentemente, passei a participar da Câmara de 21. Obviamente, no momento difícil que vive o país, a população coloca todos num saco só. Que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas nós temos que lembrar que é a população que elege os seus representantes. E nós temos, sim, obviamente, uns e outros que podem não trazer à população o retorno que ela esperava. Mas existem muitos outros que são responsáveis, competentes, trabalhadores e se dedicam completamente a um mandato para trazer para a população aquilo que lhe é cabível, aquilo que lhe corresponde. Agora, eu acredito que uma Câmara com 21, como o senhor falou, tem dado uma representatividade ao município muito grande, porque nós temos 8 municípios. Nós temos hoje um bairro de São Geraldo que tem mais de 12 bairros dentro do próprio São Geraldo. Nós temos Conselheiro Paulino, que tem mais de 40 bairros dentro de Conselheiro Paulino. E por aí vai. É o maior distrito. É o maior distrito. Então, nós temos hoje 8 distritos, mais 2 grandes bairros populosos, que não é distrito, que não são distrito, que é Olaria e São Geraldo. São os maiores. E isso demonstra que é uma necessidade muito grande de nós termos uma Câmara que participe. E como isso pode ser mudado? Da seguinte forma: ano passado nós implantamos, dentro da Câmara Legislativa, as sessões itinerantes. Nós fomos a 8 distritos e 2 maiores bairros. Isso é a representatividade que o senhor falou. Exato, eu acho que O 3º distrito hoje tem 5 vereadores. Eles se organizaram. O que representa uma tendência no Brasil que a força do agronegócio é muito grande. Muito grande. Então, antigamente nós tínhamos uma representação muito forte, centro, olaria e conselheiro. Verdade. Agora você vê, o 3º distrito é muito menor, mas as pessoas se organizaram. As pessoas se organizaram. É isso aí. Essa que é a grande diferença. E são quantos? São 5. 5 vereadores. 5 vereadores. Esta iniciativa da Câmara Itinerante, eu acho que foi muito boa. Por quê? As pessoas nos distritos, em grande parte, eles se sentem um pouco abandonados, porque o executivo custa mais a chegar. Eles ficam na dependência de quem? Do administrador regional. O administrador regional tem que se deslocar, às vezes ele não tem a máquina, às vezes ele tem. Então, são situações bem complexas. Essa ação itinerante é muito bem aceita. É levar a Câmara à população. Exato. Isso é que tem que ser feito. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa da Câmara de Vereadores. Então, a representatividade, há algum bairro ou alguma região de Friburgo que não tenha representante? Sem dúvida nenhuma. Olaria hoje é um grande problema. O maior bairro, depois de Conselheiro, que já não é distrito, é um bairro, não tem uma representação. Temos aí um vereador do Cônego, mas exatamente em Olaria, como Olaria já teve 2, 3, como Conselheiro já teve 5, nós não temos em Olaria. Teve, então, aí inclusive, que uma época, o vereador proporcionalmente mais bem votado do Brasil.
que foi o Neuci da Silva. Exatamente. Que, De Olaria. De Olaria, teve 3.000 e não sei quantos votos. Isso há décadas e décadas Em atrás. 1972. Ele desequilibrou. Há 46 anos. Desequilibrou completamente, não é? A questão da. Proporcional. Alexandre, qual é hoje a quantidade de votos para preencher uma cadeira na Câmara de Vereadores? É relativo. O sistema eleitoral ele é muito covarde. É um sistema proporcional. Um vereador, às vezes, como já aconteceu, eu, uma época, tive 1.710 votos, o sexto mais votado do município não entrei. Vereadores com 700 votos entraram. Então, é proporcional ao partido e à coligação. Se a coligação faz o coeficiente necessário, não é? Ali se junta, vai às 21 vagas e vem descendo. Então, a proporcionalidade hoje do sistema eleitoral do Brasil, ela é muito difícil para a população entender. Porque a população fala assim, como é que meu vereador teve 2.000 votos, e não o entrou? Vereador Hamilton Werneck teve 2.000 votos, não entrou, o vereador Alexandre Cruz com 1.300 votos entrou. Então, realmente, confunde a cabeça do eleitor. Agora, para a coligação fazer um vereador, ela precisa aproximadamente de quantos votos? Nessa eleição, ela precisou de exatamente 4.800 votos. 4.800 votos. Isso é porque muito olha interessante. só como é que é, vamos fazer essa conta fácil. Se nós temos 150 mil eleitores, né, fechou-se o cartório, fechou que Friburgo tem 150 mil eleitores. São 150 mil votos dividido por 21 vagas. Perfeito. Aí vamos dizer que deu 4.500 votos. O partido que obteve 4.500 votos, entra um vereador. E assim vai, consecutivamente. Por isso é que eu aproveito para fazer uma observação. Nós, leigos, diante desta estrutura de preenchimento de cadeiras, a estrutura eleitoral, observamos o voto de vereador como um voto. De fato, é um voto. Mas o que está atrás do vereador? A cadeira dele está valendo, para a última eleição, 4.800 votos. Exatamente. Quer dizer que a representação de vereadores que votou este 17-4 em relação à formação ou não da comissão processante, se você multiplicar 17 por 48, este peso representa 81.600 eleitores. Porque cada vereador... Mais do que a votação do senhor prefeito. Mais do que a votação do prefeito, porque o prefeito não chegou a 30 mil. 29. É interessante que isso vem acontecendo em Friburgo há muitos anos. Mesmo câmaras que depois têm uma consciência de que a cidade é maior do que os poderes... É importante isso. Isso é importante. Ela tem, no seu conjunto, uma votação muito maior para formar a coligação que apoia o governo do que a própria quantidade de votos do prefeito. E o senhor sabe qual é a minha preocupação nisso tudo? O senhor falou muito bem, a cada ano que passa, quem ganha a eleição em Nova Friburgo? Não são os prefeitos eleitos, são os brancos votos e nulos. Isso enfraquece a democracia. Sim. Isso enfraquece o poder do eleitor. Então, o senhor pode ver, de duas, três eleições para cá, nós batemos quase 50 mil votos brancos e nulos. Para você ter uma ideia, isso representa o dobro do que foi no ano 2000. Exatamente. Na eleição de 2000, a quantidade de votos brancos e nulos foi de 26 mil votos, brancos, nulos e abstenções. Em 18 anos, em 15 anos, porque a eleição foi... Em 15 anos, não é? Em 15 anos, praticamente nós dobramos. O que significa isso? Para mim, a mesma preocupação que você tem, eu tenho. Ou seja, as pessoas não estão acreditando que o seu voto tem um poder de mudança. Para mim, é o que nós conversamos antes da entrevista. Brasil, o Estado, principalmente o Estado do Rio, que está quebrado financeiramente e moralmente, e Nova Friburgo, tem que esquecer tudo, zerar e começar uma nova etapa, uma nova vida. Brasileiros, gestores, porque nós temos que lembrar muito bem, eu estou olhando aqui do outro lado, aqui do outro estúdio, existem os dois lados da bancada, o corrupto e o corruptor. Se não existir o corrupto, se não existir o corruptor, não existe o corrupto. Então, existem os dois lados da bancada. Exato. É importante que a nova geração, não só a nova geração de eleitores, mas a nova geração de gestores, possa entender a grande responsabilidade que paira sobre o ombro de um homem público. E a grandeza que é, não pelo status do poder, mas de você poder representar uma cidade.
de você representar um povo, de você ter ideias que possam ser aplicadas em favor deste mesmo povo. E uma coisa interessante, a sua administração e já outras administrações da Câmara de Vereadores, a do Márcio Damasio fez a mesma coisa na gestão anterior. Ao final do ano, a Câmara, que mesmo tendo chegado a 21 vereadores, ela continua com o mesmo percentual de devolução e o mesmo percentual que é repassado para ser administrado pela Câmara. Dica de passagem, como eu falei, é muito boato. O repasse para a Câmara diminuiu, aumentou o número de vereadores, mas o repasse diminuiu, pela própria lei, já na época do próprio TSE. São 6% agora? 6%, exatamente. 6%. Perdemos 1%. Segundo, o ex-presidente Márcio Damasio, nos 4 anos de mandato, que ele teve 2 mandatos de presidente, ele devolveu mais de 6,5 milhões ao governo municipal, ao anterior. Nós devolvemos nesse primeiro momento, fazendo todas as mudanças que fizemos na casa, adequações, mudanças no sistema de... Hoje a Câmara funciona no horário integral, ela não funciona mais meio expediente, como sempre foi, ao longo dos anos. A Câmara Municipal hoje abre às 8h30 da manhã. Então, você veja lá, de 8h30 às 18h, terças e quintas no horário mais avançado devido às sessões. Então, mesmo assim, com os investimentos que nós fizemos, com novas tecnologias, com novos equipamentos, nós ainda devolvemos mais de 1,6 milhão. Então, é responsabilidade, é a gente saber que nós temos o dever, que nós somos empregados da população, que quem paga os nossos salários é a população, que nós estamos ali simplesmente como síndico. De modo que, se um vereador quiser ganhar um pouco mais, ele teria que adequar as leis para que o município pudesse arrecadar mais. Porque se o município não arrecadar mais, vocês ficarão ali engessados nos 6% de uma arrecadação realizada, dentro não a 6%. que foi aprovada como orçamento. Senhor telespectador, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco desse diálogo. E justamente nesse diálogo nós estamos aproveitando a vasta experiência do vereador Alexandre Cruz. Ele está no 4º mandato de vereador e agora como presidente da Câmara, mas reunindo uma experiência administrativa pelo fato de ter sido secretário de Serviços Públicos, secretário de Obras. Então, tudo isso é experiência que se reúne. Talvez aí esteja a ideia da leveza para levar adiante a Câmara. Discutimos neste segundo bloco a questão da representação. Friburgo, portanto, tem uma representação maior, tem uma Câmara aberta em tempo integral. Portanto, os gabinetes e os assessores dos vereadores estão lá à disposição da população para ouvir, receber reivindicações. Temos a ouvidoria. Tem ouvidoria. E levar isso ao representante para que ele possa levar as sessões, apresentar indicações, etc. No nosso próximo bloco, nós vamos frisar um pouco mais a questão. O que um vereador faz? O que um vereador pode fazer? Não se afaste da telinha, porque já já chegaremos ao nosso último bloco do programa.